E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 14 e hoje nós vamos reler a partir do 16º parágrafo. No programa passado, nós conversamos sobre a admiração do André Luiz em saber que as profissões na Terra são fichas de serviço que cada um, quando reencarna, recebe, e que essa ficha, na realidade, é para mostrar para cada um que, na realidade, ele é um servidor de Deus aqui na Terra. Porque o André Luiz tinha uma visão completamente diferente, ainda mais ele, que era médico. E todos nós sabemos que a academia de medicina, vamos dizer assim, né, se acha uma das mais importantes, se não a mais importante aqui na Terra. E o Clarencio mostrou para o André Luiz que todas as profissões são iguais perante Deus. São simples fichas para a gente aprender a trabalhar e servir para Deus. E o André Luiz, a gente viu que ele, infelizmente, enquanto médico excelente que foi, ele só cuidou de uma parte da medicina, faltou a outra. Ele ficou muito atrelado à parte técnica, à parte dos números, da pesquisa, e ele esqueceu a outra parte, que é a parte do doente. Ele era um médico que gostava da doença e não do doente. E aí nós vamos dar continuidade à leitura para ver, não é, qual é a reação dele a partir dessas informações que ele obteve. O 16º parágrafo começa assim: generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde. Agora, as lágrimas dele, né, ele estava pedindo trabalho com sentimento mesmo. Ele quando ele fala com humildade, né, que ele diz aqui que pediu humildemente, realmente ele estava nessa postura de humildade, porque todo aquele orgulho que ele trouxe da terra começou a ser quebrado lá na enfermaria e agora foi quebrado de vez. O gelo começou a se derreter, né? Ele começou a ver, né, a vida de um outro prisma, né? De um outro ponto, né, Tereza, de vista. Quando ele está dizendo aqui pedir humilde, realmente é humilde, porque essa obra, que todas as outras, foram supervisionadas pelos espíritos superiores, para poder serem editadas. Então, o que está dizendo aqui é real, o sentimento dele mesmo. Ele admitiu para ele mesmo que ele estava médico. Ele não era médico. Aliás, nenhum de nós é alguma coisa. A gente está. Porque a gente só é o que leva com a gente quando a gente desencarnar. Isso aí a gente realmente é. Mas a nossa profissão é simplesmente uma ficha. Seja lá o trabalho que você fez. Se você aqui na Terra conseguiu realizá-lo de uma maneira bem equilibrada, se você realizou ele com abnegação, que a gente viu no programa passado, que a abnegação é você fazer o outro feliz em detrimento da tua felicidade, do teu bem-estar, se você agiu assim, você está muito bem com relação a essa ficha profissional quando você desencarnar. Então, ele percebeu
que ele esteve médico na Terra, mas ele não conseguiu cumprir o papel que a verdadeira medicina tem que ser executada aqui na Terra como no mundo espiritual. Então, o que ele disse? Eu submeto-me a qualquer trabalho. A gente conversou no programa passado que essa aquisição de valor, ele levou, porque ele não era uma pessoa ociosa na Terra, ele era um trabalhador. Então, essa aquisição, esse valor, ele não perdeu. Ele quer trabalhar, porque ele está sentindo falta. Ele era uma pessoa ativa, ele está sentindo falta disso. E aí o Clarencio vai responder para ele. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Então, o Clarencio, como profundo educador que é, ele consegue mostrar a verdade, sem magoar, sem ofender, mas ele também dá o estímulo. Porque isso que a gente deve fazer quando alguém vier conversar conosco, porque aqui está sendo uma conversa, não é? Um atendimento fraternal. Então, que a gente não mostre só o lado errado da situação, mas que a gente, como o Clarencio está ensinando para a gente, que a gente também deve estimular a pessoa, não jogar só, como se diz, um balde de água fria em cima da criatura. Tentar mostrar para ela, como ele está mostrando, que agora ele não vai poder ser médico porque ele não foi um bom médico na Terra, mas oportunamente, com essa boa vontade que ele está demonstrando, ele vai poder ser um aprendiz de médico, não é? É isso que ele diz para ele. Então, é muito importante essa atitude do Clarencio para todos nós, que às vezes temos que conversar com alguns amigos que estão passando por dificuldades, que querem desabafar. Então o Clarencio está mostrando o quê? Falou a verdade, mas ele não só despejou a verdade, ele fez, né? Ele também deu palavras de esperança, de estímulo. A Joana de Ângeles, naquele livrinho Vida Feliz, ela fala que a verdade, ela é um diamante, quer dizer, uma coisa muito preciosa. Mas dependendo como você usa esse diamante, você pode machucar. Porque o diamante, ele corta, ele fere. Se você atira ele pode machucar. Tem alguns instrumentos que tem pontinha de diamante, né? Que corta com precisão. Então, ela fala isso, que a gente tem que ter cuidado. Como vai falar uma verdade para alguém? O Clarencio não falou nenhuma mentira, falou para ele, resumindo, que ele não foi um bom médico na Terra, que ele não ia ser médico, que é o que ele desejava, mas falou com todo carinho, com toda doçura, não é? E falou também estimulando ele para que ele não desista desse sonho, porque por agora ele não podia ser médico, mas daqui a pouco, né, se ele continuasse com as mesmas disposições para trabalhar, para aprender, daqui a pouco, e a gente vai ver isso, né? No final da obra, a evolução moral desse espírito e intelectual também, que ele nunca desistiu. A maneira como o Clarencio fala retrata a sua boa intenção em ajudar, não é? É como Jesus o disse, a boca só fala isso que está cheio o coração. Então, como você disse, como a Teresa colocou, é um aprendizado, mais um aprendizado para nós, em que toda vez que nós temos a intenção de ajudar, realmente é a intenção aqui do ministro, em ajudar sempre, que o outro progrida, né, ver o outro progredir sempre, sai dele essas emanações fluídicas de bem, de paz, de apaziguamento, né? Ele poderia ter dado a notícia assim: olha, você vai ser aprendiz mesmo, entendeu?
Aqui não é assim, não. É diferente, né? Ele já fala antes, olha, tenho igualmente a palavra de estímulo. Você ainda não pode ser médico, mas poderá assumir o cargo de aprendiz. Ele está dizendo a ele que ele não vai ser médico, vai ser um aprendiz de enfermeiros, hein? Não é de médico, não. A gente vai ver na obra aqui que depois ele vai reconhecer. Mas é a maneira como se diz isso, é o jeito como se fala, não é? Então, querendo, estimulando bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, no final, o Espírito Lacordaire fala assim: bem-aventurados os aflitos, pode então dizer-se assim, traduzir-se assim, que é o André Luiz está aflito. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus. É o que nós estamos observando aqui no André Luiz, ele reconhecendo, aceitando, perguntando o que ele pode fazer, se curvando à evidência, é a vontade de Deus. E aí o Lacordaire continua: porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, né? Então é isso que essa mensagem que o Evangelho que encaixa direitinho aqui no que nós estamos lendo, a reação do André Luiz a respeito do que ele tem que fazer, que é o que nós deveríamos fazer sempre. Ele podia estar reclamando e novamente lembrando, que vez por outra a gente lembra aqui, né? O André Luiz está com saudade da família, com certeza o está, da esposa e dos filhos que deixou aqui encarnados, mas ele está perseverando, como diz o Espírito aqui no Evangelho, né? Ele está perseverando à vontade, na sua submissão à vontade de Deus, que é o que nós deveríamos fazer. Uma outra, o Clarencio agora vai começar também a explicar que ele está tendo essa ajuda, né, apesar dele não merecer tanto assim, por conta das intercessões que foram feitas, que ele diz assim: entretanto, né, é confortadora a sua posição pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. A gente já viu que em nosso lar, o Ministério do Auxílio é aquele ministério que recebe as orações e os pedidos de intercessão vindos da Terra ou de outros orbes ou de outras colônias espirituais. Então, o Clarencio já está começando a dizer para eles, né, de uma maneira toda educada, toda gentil, que ele não merecia muito não, mas, né, ele está numa situação melhor porque foram feitos pedidos por ele, não é? E aí a gente vai ver agora na leitura coisas muito interessantes sobre esses pedidos que chegaram ao mundo espiritual em favor do André Luiz, para ajudar o André Luiz. E ele logo percebeu isso. Ele vai dizer que minha mãe, né? Mas antes disso, antes de falar da mãe, claro que ele sente que é a mãezinha dele. Que então, pediu por ele. Mas antes da gente começar a falar da mãe, essa questão da intercessão é muito importante, muito fundamental para nós. Porque às vezes a gente pode raciocinar. O que adianta orar pelos outros? O destino dele já está feito? Não, não é assim, né? A intercessão, ela é muito válida, ela é muito válida, ela é primordial, ela é importantíssima. O que tirou o André Luiz do umbral não foi a mãezinha dele que intercedeu. O que tirou o André Luiz do umbral foi o André Luiz. Mas aí a intercessão ajuda, fazendo assim uma analogia, como se você tivesse que ficar num quarto fechado com calor, mas alguém ligasse um ventiladorzinho pequenininho, né, ventilando, ele está deixando ele confortável. Mais confortado. Mas quem vai tirar você desse quarto é você. Né? E aí tem uma página... Porque talvez ele pudesse ter ido para uma outra colônia inferior. Também. Mas saía para onde? Para onde, né? Dependendo da situação dele. Então, médico, cura-te a ti mesmo, mas a intercessão existe. E no livro Pão Nosso, o Emmanuel tem uma página exatamente sobre isso, intercessão. E ele começa dizendo um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses: irmãos, orai por nós. Ele diz assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Né? Ele fala assim: o homem habituou-se tanto ao automatismo teatral
que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, aquilo nos dá conforto e energia. E ele termina assim: não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Jesus não orou por Judas? Com certeza. Mas quem tinha que pedir Judas do suicídio era o próprio Judas, sua decisão, né? O livre-arbítrio. E aí nós temos até um livro Entre a Terra e o Céu, né, Teresa? Que toda a história, toda a trama do livro começa com uma oração. Uma intercessão. Então tem todo ali um desenvolvimento, né, um trabalho em cima do início de uma simples oração, de uma simples prece. Não é? Isso. E aí Clarencio, aí ele mesmo fala, quando Clarencio falou de intercessão, ele falou: minha mãe, perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Ah, mas teve, graças a Deus, teve, não é, foi de todo, não ranzinza, foi só não, a mãe, né? Não foi, ele vai dizer aqui para ele que sementes foram essa. E novamente a gente relembra o dito de Jesus quando dizia que nós deveríamos sempre granjear amigos com a riqueza das nossas injustiças ou iniquidades. E aí, no caso, não é riqueza de dinheiro, né? Seja lá o que for. O que a gente também pode fazer um link é com a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela fala que cada um de nós na Terra recebeu, vamos dizer assim, um talento. O talento era um dinheiro grego na época, mas uma habilidade, vamos dizer assim, cada um de nós renasce com algumas habilidades. E o que nós vamos fazer com essas habilidades é que vai nos posicionar numa situação melhor ou pior diante a divindade. No caso da parábola, que está em Lucas 25, versículo 14, é esse senhor, né, que é Deus, que deu alguns talentos, 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. Quando ele volta, ele quer a conta desses talentos que ele concedeu. E aquele que soube utilizar o talento e multiplicar fica numa situação muito confortável. O André Luiz, pelo que a gente tem estudado, o talento que ele recebeu foi ser médico na Terra, mas ele não multiplicou esse talento como deveria. Ele fez um pouco como aquele trabalhador infiel, que é considerado um servo infiel, que enterrou o talento e não fez com que multiplicasse. Ele, em parte, ele agiu assim. Ele enfiou lá o talento dele, só cuidou dele mesmo e esqueceu de multiplicar o talento dele. Mas mesmo assim, o ministro diz para ele: olha, além da sua mãe, porque mãe aí não conta, claro que mãe vai sempre interceder pelos filhos, mas você conseguiu plantar uma sementinha de simpatia em alguns corações, e isso também te ajudou, não é? Aqui na sua condição de habitar nosso lar, não é? E aí o ministro vai continuar. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Olha lá, todos nós temos notas. A ficha vem com boletim, vem com a nota. E é o Ministério do Esclarecimento que cuida das nossas fichas. O Ministério do Auxílio cuida dos pedidos, das intercessões, das orações. O Ministério do Esclarecimento cuida da nossa ficha. Eu ouvi uma vez o Divaldo falar numa palestra que ele teve acesso à ficha dele.
das moratórias que ele teve. Ele teve, eu também ouvi, não sei se foi nessa, não lembro, que ele teve acesso à ficha e teve acesso ao porque tem a ficha e tem um documento. Bom, o Divaldo disse que viu que ele assinou o documento como se fosse uma promissória, você se comprometendo a fazer aquilo, e assina. Ele disse isso. Ele, meu Deus do céu, se ele teve que fazer isso, é nós. Eu acho que todos nós. Não né? é. Então, tendo condição já, consegue. Porque né? E tem uma lógica realmente, porque as coisas para nós têm que ser muito materializadas ainda, para o nosso entendimento. Nós estamos falando aqui, gente, de uma colônia espiritual que no umbral. É bonita, é organizada, pensamento voltado para o bem, funciona, mas ela está na periferia do umbral. É isso. Está aqui, né? Ela não é uma colônia superior, um mundo superior, não. Ela é habitada por espíritos ainda endividados, a grande maioria deles. Você viu que em tantas décadas de colônia, o Lísias esclareceu ao André Luiz anteriormente, nós lemos, que só 4 conseguiram passar para o Ministério da União Divina. Mas aí já eram missionários de antes. Todo mundo precisa aprender a trabalhar. Aprender a trabalhar. Então, lá se faz o treinamento para a próxima etapa, para a próxima ficha que vai se ganhar, para a próxima encarnação. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer, aí é o grande aprendizado. Aqui, não é? Toda vez que nós conscientemente estivermos perdendo tempo, que nós pensemos nisso, eu estou perdendo tempo. Né? Porque pelo menos enganado nós não vamos. Para nós termos a reação que o André Luiz está tendo, se curvar a evidência. Eu gostei muito disso aqui, curvar a evidência. Ó, a evidência é essa. Porque se rebelar vai ficar pior. Bater o pezinho, dizer que não é, vai ficar igual aquela moça que o André Luiz foi entrevistar junto com ele, né? Saiu da entrevista. Então, lá tem a questão do bônus hora, tem tudo isso. Então, quando ele diz aqui que no coração dos quais você plantou a sementeira de simpatia, né? E outros amigos, não foram tantos, ele vai dizer, mas pelo menos é aquilo, né? A parábola do mordomo infiel, né? Que o Emmanuel comenta depois, essa questão de granjear amigos. Nós somos os mordomos infiéis, mas que granjeemos amigos ainda com a nossa infidelidade a Deus, né? Porque nós não somos fiéis a Deus ainda, vamos ser. Então é esse treinamento, né, de tudo. Quem é aquele que bate a nossa porta? Quem é aquele que se atravessa na rua pedindo alguma coisa? Quem é? Nós não sabemos. E não temos que saber. Porque talvez se soubéssemos, daria tudo. Não é? Mas não temos que saber, é a prova. E aí dentro da família, dentro de casa, né, o algo a mais, no trabalho e etc. Então a dificuldade ainda é muito grande, mas os livros da obra André Luiz, eles são fundamentais para o nosso entendimento da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Nosso Senhor, porque não são histórias, são fatos, são relatos da vida real trazidos para nós, para o nosso entendimento, para o nosso nível evolutivo. Nós que ainda possuímos, como diz o Espírito Emmanuel, os séculos de sombra contra a nossa vontade de melhora. Às vezes, às horas do dia que nós temos vontade de melhorar, porque não é sempre também não. Né? Então, que nós reconhecemos nessas obras não só o relato da história de alguém, mas que em cada parágrafo, cada linha tem um sentido moral, um ensinamento moral por trás para nós. Por isso é que nós lemos assim, pausadamente. Nós estamos estudando. Então, como a gente colocou, o Divaldo Pereira Franco, esse médium espírita, trabalhador da causa, trabalhador do bem, ele poderia ter desencarnado antes, mas porque as notas dele deviam estar muito boas, resolveram deixar ele mais um pouquinho no corpo, né, para que ele pudesse melhorar as suas próprias condições e ajudar cada vez mais. Então vamos nos despedindo agora, que Deus possa abençoar a todos nós, os vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.